Olá! Hoje vamos conversar sobre como melhorar a segurança do cuidado obstétrico e neonatal durante a pandemia da Covid-19. Na primeira e na segunda parte desse módulo, nós abordamos as formas de transmissão viral, o mecanismo de contágio, o modo de adoecimento pelo SARS-CoV-2 e o seu impacto no organismo materno e fetal. Hoje, nós vamos ver como o cuidado obstétrico e neonatal se organiza, visando uma assistência integral, estruturada, de alta qualidade, com segurança e efetividade para o atendimento das pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19. As sociedades de profissionais da área de saúde materna e fetal e também de saúde perinatal, incluindo aí o American College de Obstetricians and Gynecologists, que é dos Estados Unidos, o Royal College de Obstetricians and Gynecologists, que é do Reino Unido, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o que a gente chama de CDC, também nos Estados Unidos, a Organização Mundial de Saúde, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a nossa FEBRASGO, todas essas entidades e sociedades de classe desenvolveram diretrizes e protocolos assistenciais para que possamos, então, nos guiar no cuidado às pacientes grávidas com Covid-19. O Ministério da Saúde também disponibilizou um manual de recomendações para assistência à gestante puérpera, a fim de orientar profissionais de saúde no manejo às gestantes durante essa pandemia. Esse manual ele traz recomendações para os serviços de atenção básica, como busca ativa para o início do acompanhamento pré-natal, calendário de vacinas, mas também para o monitoramento frequente das gestantes diagnosticadas com a Covid. Nessa terceira parte do módulo, vamos resumir aqui as principais diretrizes e protocolos assistenciais atualizados e divididos em 3 seções: a atenção pré-natal, a atenção intraparto e os cuidados no pós-parto. Enquanto profissionais de saúde, muito nos mobilizou uma pandemia, porque essa pandemia da Covid-19 vem forçando, médicos, centros de saúde, hospitais em todo o mundo a adotar parcialmente também uma forma de acompanhamento chamada de telemedicina ou telesaúde, que é o acompanhamento que se faz à distância via telefone ou videoconferência. Alguns pacientes, entretanto, não se sentem confortáveis com a tecnologia ou mesmo não podem pagar por ela. Outros, pacientes precisam de serviços que não podem ser fornecidos inteiramente online. Nesse caso, o pré-natal e o acompanhamento de gestantes é um desses serviços essenciais, assim como também os serviços de planejamento reprodutivo, de planejamento familiar. Agora, não podemos também nunca esquecer que o objetivo como um todo é priorizar em todos os casos, quaisquer pacientes que estejam gestantes, a que tenham um pré-natal adequado. Naquelas gestantes que são assintomáticas, ou com uma história de contato com algum indivíduo positivo para a Covid-19, mesmo que seja um provável contato, ou mesmo que seja já confirmado, essas pacientes, elas devem ficar isoladas e serem monitoradas em relação ao aparecimento dos sintomas. Recomenda-se que para essas pacientes seja realizado o teste para detecção do SARS-CoV-2, de preferência por RT-PCR. E, dependendo também da disponibilidade, a procurar priorizar, mesmo nas pacientes que não tenham contato ou risco, mas que sejam pertencentes ao grupo de gestação de alto risco, que elas tenham também disponibilidade para tal exame. O consenso entre todas as sociedades recomenda
que o uso da telemedicina para gestantes que tenham necessidade de ser monitoradas para a segurança delas próprias e da própria equipe de saúde. E, para tanto, as sociedades recomendam também algumas listas de verificação específicas, nas quais os sintomas respiratórios são o destaque, mas também as comorbidades e os sintomas obstétricos também que precisam ser avaliados. Como a maioria das gestantes são rígidas e jovens, né? Caso elas apresentem sintomas leves e elas não tenham nenhuma comorbidade associada, as orientações específicas devem ser dadas à paciente e o acompanhamento pela telesaúde ou pelo telefone deve ser agendado em aproximadamente 24 a 48 horas e, na sequência, 7 dias após, para avaliação e acompanhamento dessa evolução clínica. Se por um acaso for necessária alguma avaliação adicional, nós devemos orientá-las a procurarem um serviço de emergência. E se puderem ser liberadas para cuidados em casa e elas forem de baixo risco à sua gestação, devemos remarcar os exames de pré-natal, consultas de pré-natal, para depois do isolamento de 14 dias e sempre monitorando por telefone. As pacientes, de toda forma, todas devem ser triadas quanto aos sintomas e o histórico de contato antes de qualquer visita pessoal. Aquelas que são sintomáticas ou atendem algum critério de infecção, essas devem ser submetidas necessariamente ao teste, do RT-PCR. Agora, as portadoras de doença moderada, aquelas que já apresentam pneumonia, mas ainda sem a insuficiência respiratória aguda grave, ou mesmo aquelas pacientes que desenvolvem a síndrome respiratória aguda grave e evoluem para o quadro mais grave da COVID, estas devem ser hospitalizadas para acompanhamento. E no caso da doença grave, a gente interna para estabilização e encaminha imediatamente para um leito de UTI. Nesse slide eu vou destacar para vocês algumas perguntas que normalmente são sugeridas para esse inventário dos sintomas de gravidade. Então, pergunta-se se tem dificuldade respiratória ou a respiração está ofegante, se tem dificuldade de completar uma frase sem ofegar ou precisa parar frequentemente para recuperar o fôlego ao atravessar um espaço curto, uma sala, por exemplo, caminhando, se no caso de tosse, se existe presença de sangue, se tem dor ou pressão no peito fora do momento da tosse, se ela é incapaz ou está com dificuldade de ingerir líquidos, se por um acaso mostra sinais de desidratação, com tontura ao se levantar, uma hipotensão postural, e se ela se encontra menos responsiva ou confusa ao tentar contatar as pessoas. São sintomas iniciais que alertam para um quadro de gravidade maior. Caso, então, a paciente chegue num quadro grave, que haja uma piora clínica, deve-se fazer a avaliação obstétrica e adotar-se uma conduta expectante ou uma conduta obstétrica que seja ativa pela intervenção e resolução da gravidez, uma vez que, algumas condições clínicas da COVID, a cesariana acaba sendo uma cirurgia de resgate do bebê. Então, essas precauções todas para alertar em relação aos sintomas de gravidade. Mas a grande maioria das gestantes, elas terão, graças a Deus, sintomas gripais leves. E naquelas que têm a possibilidade desse autocuidado em casa, devem ser monitoradas pela teleconsulta, pela telesaúde, e retardar visitas ou exames pré-natais em 14 dias para poder esse período de isolamento ser seguramente cumprido em casa. O Ministério da Saúde ele recomenda que gestantes que apresentarem síndrome gripal, e quando necessário também por questões obstétricas, elas devem ser atendidas de pronto, de preferência também em local isolado das demais pacientes.
As consultas, então, de acompanhamento deverão ser reagendadas, né, do pré-natal, nesse período de 14 dias, de modo também que não haja prejuízo algum ao segmento e à continuidade do segmento pré-natal. As consultas de pré-natal, elas podem ser combinadas, então, dessa forma, as visitas presenciais junto à telesaúde, e exames também podem ser agendados em uma oportunidade que também seja seguro, mas que também não interrompa a continuidade desse cuidado pré-natal. Em relação a cuidado anteparto, paciente que tenha quadro de Covid leve, que chegue à maternidade, né, para no final da gravidez ou que esteja com sintomas de trabalho de parto, há todo também uma rotina de cuidados, né? Então, as pacientes, os seus acompanhantes e os profissionais de saúde devem usar obrigatoriamente o equipamento de proteção individual adequado às consultas de pronto atendimento. Deve ser fornecida uma máscara cirúrgica, né, para a paciente e para o seu acompanhante, solicitar também que, no caso também visitantes, que possam, né, aguardar a consulta, se possível, fora da área reservada para a consulta. Esses acompanhantes, nessa espera, também precisa ter esse monitoramento como uma área de isolamento dentro do hospital. Para as demais gestantes que são assintomáticas, que não apresentam quaisquer sintomas gripais, a recomendação é que seja preservado o seu atendimento com a continuidade de todas as ações, tanto do pré-natal, quanto, né, a questão do acolhimento ao acompanhante também, e serem orientadas a manter as medidas protetivas, né, e preventivas também do contágio, como evitar aglomerações, né, melhorar a prática de higiene, usar máscara em locais públicos, enfim. Então, o cuidado que se apresenta nesse período do parto e nascimento vem afetando também como os nossos serviços essenciais têm se organizado. Então, não só consultas e exames pré-natais de rotina vêm sendo reprogramados, reagendados, muitas vezes, inclusive, as próprias pacientes também, né, aquelas que não tenham Covid, elas referem muito o medo, né, de contrair a infecção e até por medo não procuram esses serviços. E algumas vezes, junto com esse pacote do medo, vem também algumas barreiras físicas e financeiras impostas pela crise econômica pela qual nós estamos todos passando. Então, nesse período, né, da pandemia, em que os serviços de pré-natal e de maternidade estão se adaptando, uma das adaptações que vem se apresentando como eficaz seria criar alas de isolamento para aquelas pacientes, que a gente chama de alas de Covid-free, e alas onde pacientes que tenham suspeita, né, de terem Covid ou já tenham a síndrome gripal ficam isoladas umas das outras, né? Isso de uma forma para garantir um pouco mais aspectos ligados à biossegurança das pacientes, dos acompanhantes e familiares e dos profissionais de saúde. As maternidades, então, com essa a designação de biossegurança também são recomendadas a ter uma área específica, né, na triagem, para poder que a admissão das pacientes que sejam Covid positivo ou que tenham suspeita de terem Covid, que possam ter um fluxo de atendimento também que seja diferenciado. E boa parte das maternidades se adaptou até rapidamente a essa nova realidade. E uma outra proposta também que vem sendo colocada e debatida é a restrição do número de acompanhantes, né? E de uma forma que as mulheres fiquem isoladas durante o trabalho de parto e no pós-parto. Isso tudo vem sendo debatido muito na sociedade, não só aqui no Brasil, como também lá fora. Então, nessas pacientes que tenham casos leves, né, de Covid-19 no final da gravidez, é muito importante destacar que a escolha da época do parto, ela deve ser individualizada de acordo com a condição materna, fetal e opção de parto. Sempre que possível, a gente tem que respeitar o planejamento da mulher para o parto, né, o que a gente chama de
plano de parto, as expectativas que ela tem em relação ao parto que é dela. O parto vaginal é preferível, né, para evitar as complicações cirúrgicas, eventualmente até desnecessárias. Nas pacientes que já estão realmente doentes, com certeza a cirurgia agrava o estado de recuperação. E uma outra recomendação também é que os partos na água, nesse momento de pandemia, com esse vírus, com essa capacidade de transmissão e letalidade, o parto na água ele é contraindicado pela dificuldade, muitas vezes, né, pela limitação que a gente tem para monitorar tanto a mãe quanto o bebê dentro de uma banheira de água ou debaixo de um chuveiro. E também pela possibilidade de transmissão via fecal. Outras questões que, digamos assim, não devem ser alteradas, né, no momento da assistência ao parto, é o momento da oportunidade da ligadura do cordão umbilical. A medicina baseada em evidência recomenda que a ligadura do cordão umbilical após o nascimento seja tardia, em torno de 1 a 3 minutos após o nascimento ou até mais. Que também é preservado a indicação do contato pele a pele logo após o parto, pela importância desse contato, e o estímulo também à amamentação na primeira hora, ainda na sala de parto. Todos esses aspectos devem ser estimulados, tenha a mulher Covid ou não, e me refiro a Covid leve, é claro, né? Agora, no caso, em todas, a gente deve tomar as devidas precauções para evitar o contágio do bebê. Então, todas as mulheres em trabalho de parto devem, eu sei que é um sacrifício, mas devem utilizar-se de máscara para evitar, né, a disseminação, caso ela seja uma portadora assintomática, por exemplo. Agora, febre e hipoxemia, né, no caso da doença moderada pela Covid, elas podem aumentar o risco do trabalho de parto prematuro, de ruptura prematura também de membranas, né, aquela ruptura da bolsa das águas que acontece antes do trabalho de parto, e pode também se associar a padrões anormais da frequência cardíaca quando se faz o acompanhamento com o monitor cardiofetal. Partos prematuros também podem acontecer em pacientes que não tenham uma doença respiratória grave, mas nas pacientes COVID, no caso da doença moderada, há este relato de associação, por enquanto, pela avaliação dos casos relatados. Nesse momento, né, em que vivemos essa pandemia, a via de parto ela deve ser respeitada como seguindo, né, as indicações obstétricas que normalmente a gente usa fora de pandemia. Tendo em mente que a Covid-19 por si só não é indicação para cesariana, a menos, né, que haja sofrimento fetal ou uma deterioração muito rápida do estado clínico materno. Então seria uma cesariana de resgate, de salvamento de fato. Em gestantes que tenham boas condições clínicas, sintomas leves e o feto tenha boa vitalidade, o parto normal é o mais seguro e recomendável. O ideal é que o parto cirúrgico não seja a primeira opção durante a pandemia. E outra coisa que é bom destacar, ter tido Covid-19 também não é indicação de cesariana. E tudo isso deve ser explicado durante o pré-natal, para evitar as confusões. Entretanto, a literatura disponível tem apontado, né, como eu disse, uma relação com esses desfechos maternos e perinatais e a associação com a infecção da Covid tem levado a um aumento na taxa de cesarianas, como também tem levado a um aumento na taxa de nascimentos prematuros. Agora, parece que muitos dos casos dessas Covids, né, que se manifestam no terceiro trimestre, acabam sendo resolvidas eletivamente, né, por uma cesariana, por um viés de intervir, né, catalisado pela crença de que o tratamento de doenças respiratórias maternas graves seria melhorado com o nascimento do bebê. No entanto, essa hipótese nunca foi comprovada. Além disso, eu tenho que destacar também que a cesariana ela prolonga a estadia hospitalar,
pois a mulher fica submetida a uma recuperação cirúrgica e não pode ter alta, né, precoce, idealmente com 48 horas. Agora, mais do que nunca, nós deveríamos nos voltar para fazer a medicina baseada em evidência. E o que ela recomenda é que a cesárea ela é só quando necessária. Na gestante a termo, há também de se contemplar, né, numa situação de risco de agravamento de uma doença leve, a possibilidade também de indução de parto como uma prioridade em detrimento à cesariana de pronto, né? A menos, é claro, volto a reafirmar, a menos que haja uma descompensação aguda da mãe ou do feto. Tá? As pacientes com insuficiência respiratória, elas devem ser constantemente e cuidadosamente avaliadas para a resolução da gravidez e a oportunidade dessa resolução de gravidez, que nesse caso, né, eventualmente acaba mesmo sendo a cesariana. O período, então, do acompanhamento do parto, né, e o pós-parto imediato, assim como também a recuperação pós-anestésica, após a cesárea, idealmente deverão ser realizadas nas mesmas condições, né, de isolamento. O ideal mesmo é que fosse na mesma sala, né, onde se deu o parto, que houvesse esse período, então, do pós-parto imediato ou né, a recuperação pós-anestésica. É também de destaque a gente dizer que estamos observando diversas complicações da Covid-19 que ocorrem nesse período após o parto. No puerpério já tem alguns artigos, né, de casos publicados, onde a deterioração rápida da condição clínica da mulher evoluiu de uma febre intraparto com hemorragia pós-parto e necessidade de intubação, principalmente em gestantes, né, que têm as comorbidades associadas. Então, portanto, a necessidade de estarmos alertas para essa fase, sobretudo nas mulheres com gestação de alto risco. De toda forma, voltando aos protocolos, né, esses protocolos eles também recomendam todos os protocolos praticamente, internacionais e nacionais, que apenas um indivíduo saudável assintomático deve estar presente durante o parto como acompanhante. No nosso país, o acompanhante de parto é lei. Tá? Como muitos procedimentos geradores de aerossol, né? As pessoas conversando, rindo, falando alto, incluindo a mulher, né? Que também pode estar durante seu trabalho de parto se expressando dessa forma, gemendo, grunhindo e fazendo força, principalmente no segundo estágio do trabalho de parto. Por causa disso, né, o impacto dos aerossóis no meio ambiente e quem convive nesse espaço fica mais exposto. Então, a necessidade da atenção ao parto, ter um equipamento de proteção individual apropriado, como uma máscara N95, é muito importante. Dentro dessas orientações também de contenção da infecção nos hospitais, no atendimento dessas pacientes com diagnóstico confirmado de infecção, as medidas que estamos conversando hoje aqui, elas estão sendo, né, prioritárias para o controle da infecção intra-hospitalar. Agora, esse slide, nós fazemos aqui um resumo das medidas que a gente considera como sendo de qualidade e segurança, né, na assistência obstétrica e neonatal. Então, no momento do parto, toda a equipe transdisciplinar deve estar presente para garantir o atendimento integral à mãe e ao bebê, usando os devidos EPIs, né, tomando as devidas precauções para evitar o contágio. Como o parto normal pode envolver, então, digamos assim, essa desorganização da cena, né, e desse cenário, é comum também que a paciente, na hora do parto, o incômodo de estar usando máscara, ela instantaneamente tira também a máscara, né? Então, nessa questão toda dessa possibilidade de exposição, né, e até mesmo pela eliminação de fezes, né, que na hora do parto também é observado, é que a gente recomenda, então, estrita medida de segurança para o profissional de saúde,
né, que vai prestar assistência, que além de poder fazer uso de uma máscara N95, também usar o face shield, né, gorro, óculos, enfim, avental, todo o arsenal possível de proteção. O recém-nascido, né, que nasce saudável, ele deve ser recepcionado, né, com campos secos, aquecido, né, e poder, digamos assim, o membro da equipe obstétrica, que seja uma enfermeira ou seja um pediatra, neonatologista, também devem estar devidamente paramentados. Na verdade, todos os partos e todas as pessoas dentro do ambiente de parto, durante esse período de pandemia, devem ser assistidos por uma equipe devidamente paramentada. No caso do nascimento, do contato pele a pele, né, dessa primeira apresentação do bebê para a mãe, também recomendação é de que a mãe possa usar o álcool gel na mão, colocar, ajustar a máscara dela para ela poder receber o bebê e fazer o contato, né, pele a pele de uma forma mais segura. Os recém-nascidos, então, que nascem a termo com mães que tenham Covid positivo, mas que a gente se receia, né, de que esse bebê possa ter tido alguma contaminação intrauterina, como eu mencionei na segunda parte desse módulo, por enquanto essa transmissão vertical, seja na gestação ou no momento do parto, não há relatos, não há nada publicado até o momento, tá? E o que a gente tem observado é que geralmente os bebês nascem assintomáticos, né? Os bebês, principalmente os bebês sadios. Os bebês, mesmo assintomáticos, eles devem ser testados, devem ser cuidados por pessoas devidamente também paramentadas para se prevenir, né, de um contágio. E o bebê, o recém-nascido, deve ser também, no caso, o teste, o RT-PCR, realizado nas primeiras 24 horas após o parto e repetidos 48 horas após o nascimento. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda, então, que mães com a infecção pelo Covid-19 possam ficar junto dos seus bebês desde o momento do nascimento até o momento do pós-parto, no alojamento conjunto, junto ao seu bebê, tá? E a recomendação da mãe usar máscara, higienizar a mão, né? Enfim, todos esses cuidados que ela deve ter ao contato com o seu bebê e na amamentação. E esses bebês assintomáticos podem ter alta a partir do teste negativo, né, que geralmente leva também 24 horas para sair o resultado, e idealmente serem cuidados também por um familiar que seja assintomático, também usando medidas de isolamento que sejam as mais apropriadas. Agora, se o bebê é sintomático ou se eles tiverem outros critérios de internação, como prematuridade, enfim, infecções que possam ser de outra origem que não respiratória, aí esses bebês devem ser internados em área de isolamento definida pelo Serviço de Atenção Neonatal. Se o bebê for positivo no teste do PCR, mas continuar assintomático, isso não impede que a gente dê alta também para o bebê. O bebê pode receber alta, mas deve ficar em quarentena em casa. E, se possível, os indivíduos, né, que vão tomar conta do bebê em casa não sejam pertencentes ao grupo de risco, ou seja, que não sejam, tenham a idade acima de 60 anos, que não tenham nenhuma condição comórbida, né? Esses aí também a gente evita para não correr o risco. E o bebê que for positivo e sintomático fica internado, e o que vai para casa, mesmo positivo, é o assintomático, com todos esses cuidados de higiene. Bom, na amamentação, né, como a gente disse, ela não deve ser desencorajada, muito pelo contrário, a gente não deve separar mãe e bebê e nem deixar a recomendação de não amamentar, porque por mais que a mãe esteja doente, apesar de quando ela está muito gravemente doente, ela não vai ter condição, mas se ela tiver com sintomas leves e ela puder amamentar, é o ideal para o bebê, tá? O aleitamento materno tem muito mais benefícios, mesmo numa situação em que a mãe está infectada. E em casa também, né, a manutenção
da recomendação, se por um acaso ela tiver dificuldade para amamentar, né, e for utilizar bomba para retirada de leite, uma mamadeira, o mesmo rigor também em relação à higiene deve ser também instaurado, né? E todas as superfícies de bomba de tirar leite e de mamadeira têm que ser, né, esterilizadas e higienizadas a cada uso. Então, é importante também que no período pós-parto, nesse momento de pandemia, que se evite a aglomeração de pessoas. Então, as visitas de familiares, de parentes, a gente também deve evitar, né? Aguardar passar ou chegar a vacina. Em relação à mãe, as indicações maternas de alta nesse período pós-parto são as mesmas de qualquer outra mulher que deu à luz, tá? Mas pelo fato dela ter a infecção pelo Covid, ela poder, se ela for sendo positiva, ela poder transmitir essa infecção, ela vai precisar também ficar num resguardo quarentena, né? Até a resolução do quadro clínico dela e um teste PCR negativo 4 semanas depois do início dos sintomas. E como a gente ainda tem muita limitação em termos de acesso a evidências que possam confirmar para a gente esses efeitos, né, que conversamos também nas aulas anteriores, muitas lacunas no conhecimento existem nesse impacto, na verdade, do vírus, nesse ciclo grávido puerperal. Mas o que nós queremos que fique bem demarcado é que é muito importante que o pré-natal não seja interrompido. É muito importante que toda mulher que esteja grávida e que venha a ter sintomas, né, gripais, que ela possa ter um monitoramento, seja à distância, e seja presencial. Enfim, há todo esse destaque para que não se altere a linha de cuidado para as gestantes. Nesse próximo slide, eu fiz assim um resumo informativo sobre como deve ser, então, a nossa avaliação inicial de toda paciente gestante, ou mesmo não gestante, né? Mas, no caso de uma pandemia, a gestante tem esse destaque por ser grupo de risco, que é muito importante que a história clínica e o exame físico, incluindo a pressão arterial, temperatura, saturação de oxigênio, frequência cardíaca e respiratória, sejam avaliados, né? Além disso, a ausculta da frequência cardíaca fetal, se tiver acesso a uma cardiotocografia e uma ultrassonografia, também, né, dependendo da situação, da idade gestacional e mesmo até dos sintomas maternos, tudo isso para a gente poder ter uma boa avaliação e confirmar a viabilidade e o bem-estar fetal. E se houver uma frequência respiratória acima de 20, uma frequência respiratória acima de 20 respirações por minuto, uma saturação de oxigênio acima de 96, abaixo de 96, presença de dispneia ou uma febre, né, uma temperatura corporal acima de 38 graus, a recomendação também é de solicitar uma radiografia de tórax ou uma tomografia computadorizada, se tiver acesso, que são também medidas que precisam de um cuidado necessário para a proteção do bebê com aquele avental abdominal, né? E uma série de avaliações laboratoriais que devem incluir o hemograma, a dosagem da creatinina, a ureia, fazer um painel também de eletrólitos, um perfil hepático com a desidrogenase lática também incluída, a proteína C reativa, o dímero D, e os testes de coagulação, o tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativada. A identificação precoce, né, dos casos com manifestações moderadas, aquelas que tenham pneumonia, e aquelas pacientes que evoluem muito rapidamente para hipóxia e quadros graves, permite então que a gente possa ter um manejo clínico que seja oportuno e um encaminhamento para os outros níveis de cuidados, né, que seriam uma unidade intermediária de cuidado ou numa unidade de tratamento intensivo, mas de forma que tenha toda essa linha de cuidado sem haver falhas, é o que salva vidas nesse momento. Então, poder reconhecer a gravidade da doença na presença de uma pneumonia, nessa fase de avaliação inicial, né,
Juntado a isso, né, a insuficiência respiratória, quando observada, é importante que a gente fique atento e que tenha essa resolução dentro de um tempo que seja bastante breve. Essa atenção é um destaque para a saúde materna e para a saúde fetal também. Outra questão também que envolve o cuidado de gestantes, principalmente gestantes com doenças mais graves, em estágios mais graves da Covid, é lembrar que a grávida por si só ela tem um estado que já é meio trombogênico. Então, repouso prolongado no leito, por mais que, né, a gente possa estar limitado pela condição da evolução da doença, deve sempre ser, na medida do possível, desencorajado, né? Então, o risco da trombose na gravidez também impõe uma certa dinâmica de fisioterapia para as mulheres grávidas para evitar a trombose venosa profunda. O manejo clínico, né, das mulheres grávidas com a Covid-19, então, depende do estado clínico, a gravidade do estado clínico dela, e que a gente, para simplificar, divide em 2 grupos, né? O grupo que tem a infecção leve, que pode ter o acompanhamento domiciliar, né, com esse isolamento doméstico, e aí as recomendações que são muito mais no sentido de trazer medidas que tragam conforto, então uma hidratação que seja adequada, fazer o controle também da temperatura, fazer uso de antitérmicos, se for necessário, destaque, a recomendação é o paracetamol. Algumas pacientes também têm acesso à oximetria de pulso, né? Algumas unidades básicas de saúde, inclusive, têm entregue esse insumo para poder acompanhar. Isso pode dar um pouco mais de confiabilidade também, porque a gente fica preocupado com o agravamento rápido, né? E o destaque para a questão também das consultas por telefone, por videoconferência para monitoramento. Já os quadros moderados e graves, que tem uma linha de cuidado que é eminentemente hospitalar, tá? Para poder monitorar mais estritamente os sinais vitais dessa paciente numa unidade específica para isso, que tenha também, né, toda a complexidade necessária para esse cuidado. Então, é importante a gente ter essa observação inicial sobre o manejo clínico de pacientes com a questão do Covid. Agora, não há evidências, né, de estudos bem planejados, que a gente chama de ensaios clínicos randomizados, sobre a eficácia de qualquer tratamento farmacológico antiviral para a Covid-19. Até esse momento não tem. Isso também pode mudar muito rapidamente, porque existem vários ensaios clínicos sendo realizados, né? E o tempo todo, enfim, a ciência vem produzindo esse conhecimento. Isso, eu estou dando esse destaque porque o desespero do mundo inteiro, né, com uma infecção como essa, que a gente não tem um medicamento específico e ainda não tem vacina, muitas vezes acaba conduzindo a uma certa politização também do cuidado. Isso não é o ideal no momento de pandemia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que os estudos clínicos não sugerem benefício algum da administração da hidroxicloroquina ou da cloroquina nas fases leve, moderada e grave da Covid. O consenso científico é baseado em muitos estudos que a gente considera como robustos, mas principalmente naqueles estudos que a gente adota um método aleatório de ter o controle que vai tomar o tal do placebo para eu poder comparar o resultado de quem usa cloroquina e quem está usando pílula de açúcar para ver se de fato o remédio tem efeito, tá? E é claro que o resultado desses vários estudos mostram que a hidroxicloroquina tem valor terapêutico 0 para a Covid-19 e pode ser prejudicial em muitos casos, né? Efeitos adversos mais comuns, que incluem pela associação do uso da cloroquina principalmente, mas a hidroxicloroquina também, são os ritmos cardíacos anormais, né, com um prolongamento daquele intervalo QT até taquicardia ventricular. E existe também uma corrente de pensamento, né, aqui no Brasil, que defende o tratamento precoce da Covid-19 com a hidroxicloroquina. Mas vejam, não funciona mesmo.
A gente tem que entender que se a hidroxicloroquina não consegue conter a replicação viral, quando a quantidade de vírus é baixa, né, que é o caso do uso da profilaxia, que a gente também sabe que não adianta para nada, por que iria funcionar precocemente no início de uma doença leve, de um sintoma gripal? Né? Essa carga viral, ela vai afetar também. E além disso, uma preocupação muito pertinente à questão da saúde da gestante é que em estudos, né, digamos assim, de uso da hidroxicloroquina em animais grávidos, né, prenhes, observou-se que a hidroxicloroquina pode atravessar a barreira placentária. A gente observou, né, alguns estudos que são realizados em animais, o acúmulo, quando se examina no tecido ocular fetal, um acúmulo de danos à região ocular do feto, aumentando as anomalias congênitas fetais nesses casos desses animais testados. Tudo bem que, graças a Deus, a notícia boa é que esses estudos foram feitos em animais e não em humanos. E isso é reconfortante porque a gente sabe que a cloroquina e a hidroxicloroquina é um medicamento muito utilizado por grávidas e não grávidas no tratamento do lúpus eritematoso sistêmico, da artrite reumatoide, da malária, mas para a Covid não adianta, tá? E pode trazer danos. Então, embora esses dados disponíveis sobre a cloroquina e hidroxicloroquina sejam ainda limitados com relação ao impacto na gravidez, o risco para o feto ele não pode ser descartado. Então, há de se ter muita precaução para o uso dessa substância. Outras terapias, entretanto, e não são antivirais, mas são terapias que têm trazido bastante benefício, principalmente nos pacientes críticos. E esses benefícios impactam não só na redução da morbidade, mas também na redução da mortalidade. Então, por exemplo, corticoide, né? O corticoide que foi testado, prednisolona, tem benefícios comprovados no tratamento da síndrome respiratória aguda. A gente já sabia disso antes da Covid, mas se confirmou também com a Covid. A heparina também não fracionada também é um importante recurso na fase grave da doença, né? Naquele evento protrombótico que acontece após aquele tempestade de citoquinas. Algumas imunoglobulinas, inibidores da interleucina 6, né, que é um anticorpo monoclonal. E, enfim, esses medicamentos eles podem desempenhar um papel importante na evolução dessa resposta inflamatória que é exagerada, né, nos pulmões, principalmente, mas em outros órgãos também, nos pacientes gravemente doentes com a Covid-19. Como vimos na parte 2 desse módulo, a doença da Covid-19, ela vem e ela evolui em estágios de acordo com a gravidade da doença. E nesse slide, né, a gente pode colocar bem as características de cada estágio. Então, nessa figura, os 3 estágios são também distribuídos aí com não só as características clínicas, mas também as laboratoriais, né? E alguns tratamentos possíveis, alguns a gente já comentou aqui, que podem ser recomendados na Covid-19. Mas, de toda forma, nessa fase inicial da doença, que vai cursar, então, aqueles sintomas leves, né? O tratamento eminentemente é orientado para os sintomas. Então, o tratamento sintomático é o recomendado. Depois vem aquela segunda fase, que é o estágio das alterações pulmonares, né? Que a doença está avançando. E ocorre também agravamento de alguns dos sintomas respiratórios. Mas, como vimos também, né? No módulo, na parte anterior desse módulo, fisiologicamente, a grávida já tem algumas alterações pulmonares. Lembra que ela tem uma capacidade pulmonar menor. Então, essa fase pulmonar da evolução da Covid, ela acaba pegando mais para a paciente que está grávida. E, além disso, nessa terceira fase, né, que é aquela fase hiperinflamatória, né, como a gente viu, ela também é a fase mais pró-trombótica. E a grávida já é uma pessoa que tem um alto risco para trombose, né, principalmente no primeiro e no terceiro trimestre, e
O parto também, que impõe, né, também essa adaptação para ela não ter uma hemorragia até morrer, né? Então a natureza ela age para adaptação do organismo materno para se preparar para um sangramento pós-parto, mas não conta ter um Covid que vai fazer o mesmo papel. Então é muito acúmulo, né, de fatores para que haja um agravamento para a gestante. Por isso, então, que grávidas e as puérperas são consideradas pacientes de risco para esse agravamento rápido. Elas não têm risco para o contágio, mas para uma situação de doença de agravamento mais acelerado, elas têm. E também parece, né, essa questão dos corticoides, no caso da Covid, o principal efeito do corticoide tem a ver com esses pacientes graves, pela redução do tempo do CTI, pela questão de poder auxiliar também nesse tratamento de resgate de um paciente em estado grave, mas algumas pessoas ficam achando que pelo fato de o corticoide ter um efeito, então por que a gente não prescreve precocemente corticoide e tal coisa? Então esse slide é exatamente para a gente poder ilustrar esse ponto. Essa fase azul inicial, né, que é o que considera que é o início, né, da infecção e cobre também a parte de sintomas leves, o que predomina nessa fase é a replicação viral. Você sabe o que acontece, né, quando a gente passa um corticoide numa replicação viral, né? Aumenta. Então, é possível que se a gente começar a dar corticoide sem esse critério de rigor de que é um medicamento efetivo, no caso grave, nessa fase vermelha, né, que é onde é a fase recomendada, se eu usar numa fase de replicação viral, eu vou estar jogando gasolina na fogueira. Então, não é na fase de prevenção de sintomas leves que a gente prescreve corticoide. Ele é especificamente testado e validado como efetivo para fase crítica, grave do paciente. Tá? Então, porque nessa fase, o excesso da inflamação, o corticoide terá uma atuação que é bastante importante. Então, a gente está podendo ver, né, com esses 3 breves filmes, para poder conversar com você sobre a Covid-19, que é uma doença que se tornou um grande desafio, não só para nós aqui no Brasil, mas um desafio para a saúde pública mundial, né? Esse conhecimento, então, da fisiopatologia, né, das nuances em relação ao diagnóstico e em que um manejo da doença pode melhorar e o que pode agravar, isso tudo é um conhecimento que vem sendo produzido todo dia e vem impondo também uma reflexão e mudança, muitas vezes em algumas condutas que já são preconizadas. Como médicas e médicos, nós precisamos ficar atentos e procurar também, sempre que possível, se atualizar no conhecimento, buscando essas informações que sejam adequadas para a gente poder oferecer um tratamento que seja seguro, né? Para mulheres, para os seus bebês, para as suas famílias, numa fase da vida delas que é talvez uma das mais importantes. De toda forma, muito que a Covid impactou e vem impactando, principalmente essa questão da maternidade, né? Essa maternidade em tempos de Covid que vocês estão vendo aqui nesse slide. E todas as gestantes, incluindo aquelas com infecção confirmada ou que tenham suspeita da Covid, elas estão sendo afetadas. Mas é muito importante lembrar que todas têm o direito a serviços de qualidade antes, durante e após o parto, tá? Agora, com esse avançar da epidemia, a gente vem ouvindo também relatos de casos e situações de violações de alguns direitos que são fundamentais na assistência ao parto. Não cabe a nós médicos, nem tampouco aos gestores, negar direitos que são garantidos por lei. E essa atenção humanizada, qualificada, que promove, né, uma experiência de um bom parto e que tenha também uma segurança, mostra-se eficaz, mesmo numa pandemia. Então é importante lembrar isso. Então esses é um compilado, né, de relatos que eu estou fazendo, que é a questão de muitas queixas de acompanhantes de parto que são banidos do hospital pelo medo do contágio. Essa separação forçada da mãe e do bebê, que a gente viu que não é recomendada por ninguém, não existe nada que possa ser mais benéfico
do que o estímulo da ocitocina nesse primeiro contato de mãe com bebê, e protetivo, inclusive. Acesso também à medicação para alívio da dor é um dos relatos também que acontece, né, por causa da exiguidade, da diminuição dos recursos hospitalares imposto pela pandemia. Muitos anestesistas têm referido falta de insumos, de derivados para usar nas analgesias de parto. Os procedimentos também muitos realizados sem consentimento, incluindo aí a cesariana. A mulher com Covid acaba numa cesariana sem saber exatamente por quê. Partos induzidos também, episiotomia sem necessidade para acelerar parto, e, mais do que tudo, dificuldade de acesso a teste para o diagnóstico da Covid. Mas o Ministério da Saúde nos assegura que estará melhorando isso daí. De toda forma, é importante que a gente possa promover, nesse momento, né, de dificuldade, essa experiência para a mulher que seja segura, que ela não acrescente o medo da Covid com o medo de uma experiência traumática no parto, né? Então, quando a gente traduz o que é uma experiência segura e positiva de parto, eu gostei muito dessa imagem, trouxe para ilustrar um pouco essa fala, que é a mulher ser tratada com respeito e dignidade, ter um acompanhante de escolha presente durante o parto, que a gente tenha uma comunicação clara com a mulher, né? Toda a equipe da maternidade, desde o maqueiro, né, até o obstetra, e que a gente também possa instituir medidas apropriadas de alívio para a dor. Por exemplo, não restringir a mulher ao leito, né? Incentivar a mobilidade no trabalho de parto sempre que possível, que ela possa escolher a posição na hora, né, do puxo para botar o neném para fora. Então, isso são conceitos básicos que a gente vai ter um módulo falando sobre assistência ao parto, que eu vou voltar a isso também. Agora, para fechar, né, esses 3 capítulos de um tema tão importante como esse da Covid para a gravidez, eu quero relatar aqui alguns estudos brasileiros que já estão começando a ser publicados, mostrando o impacto da Covid-19 nas nossas gestantes aqui no Brasil. E os resultados são bastante assustadores. Esse estudo, por exemplo, né, que vocês estão vendo, foi um estudo publicado no mês passado no International Journal of Gynecology and Obstetrics. Esse estudo foi feito por pesquisadoras aqui brasileiras que usaram dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe, o que a gente chama de CIVEP-Gripe. E elas, então, puderam avaliar os casos que foram notificados de morte materna, né? Seja ela na gestação, parto ou pós-parto, do início da pandemia até a data de 14 de julho de 2020. E o relato delas é bastante assustador, porque atualmente 8 em cada 10 gestantes e puérperas do mundo que morreram por Covid são brasileiras. O destaque que eu quero dar, quando a gente vai fazer a leitura desse paper, né, que 28% dessas mulheres que morreram, elas não chegaram nem sequer a dar entrada em uma UTI. E 15% não receberam nenhuma modalidade de assistência ventilatória. De toda forma, entrando ou não entrando na UTI, apenas 64% dessas mulheres foram intubadas e ventiladas, ou seja, 36% delas morreram sem nem ter a dignidade de terem um tubo com uma ventilação apropriada para poderem ter a possibilidade de viver. Então, as autoras, elas destacam, né, que nessa tragédia, as barreiras ao acesso à terapia intensiva pareceram ter um papel importante desse alto número de mortes maternas relacionadas à Covid no nosso país. Outra questão também que o paper também fala, e algumas outras publicações que seguiram também, é que no Brasil essa interseção de gênero, raça, cor, classe social aprofundou a nossa tragédia, não só de mortes maternas, mas também dos que morreram em decorrência dessa Covid-19, né? E principalmente quando não se adotam medidas que sejam de fato verdadeiramente efetivas de contenção dessa pandemia. Eu penso também que é muito simbólico o fato da primeira brasileira a morrer
Primeira brasileira grávida. Eu vou contar o caso dela, mas por coincidência foi também uma mulher, uma brasileira aqui no Rio de Janeiro, a primeira a morrer de Covid por conta da Covid-19. E o interessante é que ela é uma mulher negra, ela era empregada doméstica, 63 anos, diabética e hipertensa. Todo dia ela percorria 120 quilômetros da casa dela até o trabalho, né, de Miguel Pereira até Rio de Janeiro, lá no Leblon. E, segundo a família da vítima, a patroa dela tinha voltado de viagem da Europa, na Itália, e testou positivo. E essa senhora, infelizmente, né, contraiu a Covid e morreu. Mas a história que eu quero encerrar, de fato, hoje, é a primeira morte materna da Covid, que aconteceu também aqui no Brasil. Também ela ilustra bem esse desafio que nós vivemos, né? Então, Rafaela da Silva de Jesus, ela tinha 28 anos, era professora de pré-escola, morava numa cidade rural no interior da Bahia, onde o vírus levaria até um tempo para chegar, não fosse o turismo de gente rica com trânsito internacional. Sem acesso a uma unidade de terapia intensiva no interior da Bahia, Rafaela morreu 5 dias após o parto da primeira filha, em 2 de abril, antes que as mortes por Covid-19 chegassem aos milhares, centenas de milhares, e fizesse do Brasil um dos epicentros dessa pandemia. Então, em homenagem a Rafaela, que a gente vai encerrar hoje, e considerando também, né, que apesar de todos esses esforços empenhados ao redor do mundo, ainda existem muitas incertezas sobre a fisiopatologia dessa doença, sobre as melhores formas de prevenção e até mesmo sobre o arsenal terapêutico medicamentoso que seja eficaz e seguro. Eu quero encerrar então deixando aqui com vocês uma recomendação do Dr. Tedros Adhanom, que é o diretor-geral da OMS. E ele diz: estamos pedindo a todos que tratem as decisões sobre onde vão, o que fazem e com quem se encontram como decisões de vida e morte, porque pode não ser a sua vida, mas suas escolhas podem fazer a diferença entre a vida e a morte para outra pessoa. E com isso, eu me despeço desse módulo. Se cuidem, se possível, obedeçam o isolamento social, higienizem bem as mãos e usem máscara se tiverem que sair em público. Deixo aqui também algumas recomendações de bibliografia sobre tudo isso que a gente conversou aqui, e se precisar de mais informação, entre em contato com o nosso grupo. Até a próxima.